Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vim aqui compartilhar com vocês uma situação. Na verdade, não é uma situação, mas é um negócio, entendeu? Uma situação mesmo. E pode ser exatamente isso que você viu no título, porque, como sempre, eu não sei qual vai ser o título dos meus vídeos, mas eu sei qual é o conteúdo, né? E esse conteúdo aqui também é uma conversa que eu venho ter com vocês, enquanto eu passo lenço umedecido na minha cara, porque eu acabei de chegar da rua, eu já estava programando essa conversa para quando esse acontecimento fosse acontecer. E eu tô aqui para falar com vocês sobre tirei o aparelho, mas acho que meu dente não tá bom o suficiente. Darling, primeiramente, eu quero pedir desculpa pra vocês pelo barulho no fundo desse vídeo. Tem uma quadra aqui na minha rua, tá tendo jogo na quadra, como sempre. E tô com o ventilador ligado aqui rapidinho, porque eu literalmente, gente, acabei de chegar no meu quarto, tô suada, tô cansada, entendeu? Aqui a semana toda tava fazendo chuva, nublado, e agora está simplesmente sol de novo. Então eu tô suada, entendeu? Então assim, desculpem, daqui a pouco eu desligo o ventilador quando meu corpo já estiver um pouquinho mais confortável. E vamos ao assunto do vídeo, né? Tirei o aparelho e ainda acho que meu dente não está perfeito. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô falando desse jeito, gente, porque, enfim, botei a contenção hoje, ó. Eu tirei o aparelho, né, que eu estava. E aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu coloquei a contenção aqui, meio que interna, né? E a contenção normal, que é aquela que a gente consegue tirar. Perfeito. Então, porque, né, eu já tô falando aqui, acabei de chegar do dentista. E eu já tava programando esse conteúdo, na verdade, porque eu imaginei que seria talvez interessante trazer isso aqui pra cá, falar com vocês sobre como foi o processo, enfim, minhas expectativas também. Vocês sabem que eu sou um pouquinho intensa, né? Então tudo pra mim, gente, tem uma história meio elaborante por trás, tem uma situação assim e tal, tem um trauma de infância, entendeu? Então, tudo na minha vida é desse jeito. E com o aparelho não foi diferente, né? Eu sempre tive aquele dente das criancinhas arretadas, né? Que é aquele dente assim, ó, com aquela aberturazinha aqui. E isso porque eu chupei chupeta até muito criança e me tiraram a chupeta e aí eu parti pro dedo, não é mesmo? Porque foi isso. Eu lembro que foi um processo traumático essa retirada da chupeta, mas eu simplesmente substituí pelo meu dedo. Então, o sujo pelo mal lavado, né? E desde então, desde que eu me lembro, durante a minha adolescência, eu chupei dedo. Mas até ali, talvez no início da minha adolescência de fato, talvez 13 anos, talvez 14 anos, eu acho que eu ainda estava chupando o dedo. E a minha história com o aparelho, assim também como eu posso dar até o exemplo da minha história, assim, com o meu cabelo, né? Eu tinha um vídeo aqui falando sobre a minha transição capilar e tudo que me levou a essa decisão. E muitas das minhas decisões de vida, né, eram muito baseadas nas condições financeiras que eu tinha no momento. E as minhas condições financeiras no momento era que eu era uma pessoa que não trabalhava e que dependia da minha mãe para pagar as minhas coisas, né? Então, assim, se eu quisesse colocar trança, se eu quisesse fazer o alisamento no meu cabelo, se eu quisesse fazer a progressiva, apesar de ser algo que dependia da minha vontade, no caso, o desejo, né, de fazer, para ser concretizado de fato, eu precisaria depender da minha mãe para poder pagar, para custear todo esse serviço, né? E em relação ao aparelho não foi diferente. Conforme você vai entrando em meios em que te fazem acabar, né, certos gatilhos relacionados à sua aparência, e muito disso vem no ensino médio, né? Na verdade, eu sempre tive questões de sofrer bullying e tudo mais no meu ensino fundamental, mas eu realmente não lembro de pensar muito sobre isso, né? E aí eu lembro que no ensino médio foi quando muitas coisas vieram à tona, porque é um pouquinho mais fervoroso, né? Esse bullying, assim, as pessoas fazem mais questão realmente de que você saiba que, sei lá, você não é bonita o suficiente para elas, né?
Aí desde que eu fui entendendo que meu dente realmente, as fotos, gente, quando eu tirava foto, a minha língua ficava assim, ó, fechada da boca. Conforme eu for falando aqui, eu vou jogando algumas fotos assim antigas de exemplo para vocês poderem ver. O meu primeiro contato com o aparelho foi daquela forma de, entre aspas, golpe, né? Aqueles golpes que a gente chama daquelas empresas que ficam colocando um monte de corretor, né, de vendedor na rua para te abordar e te convencer aí fazer uma avaliação. E aí quando dentro da avaliação você daqui a pouco já tá fechando tudo que você nem tem condição de pagar. E aí o meu primeiro contato com o aparelho foi dessa forma. Eu lembro até que eu e a minha irmã colocamos o aparelho, né? A gente foi numa empresa bem conhecida, uma empresa laranja, bem conhecida, que deve ter em muito lugar aí do Brasil. E a gente, né, chegou a colocar a parte de cima e de baixo, mas depois, como eu já falei também aqui em outros canais, muitos dilemas também, muitas coisas em que eu tenho certos traumas relacionados à parte financeira da minha vida, no sentido de que eu preciso planejar muito algo que eu tenho que fazer ou então pagar a longo prazo, para eu primeiramente dar o primeiro passo. Para eu dar o primeiro passo, sabe? Então, assim, muitas das coisas que aconteceram antes, assim como foi o que me fez tomar a decisão também de fazer a transição, que foi a questão de parar, de certa forma, de depender financeiramente da minha mãe, no sentido de que, tipo assim, eu fazia progressiva, então a cada 3 meses eu precisava retocar a progressiva. No meu caso, talvez até menos, porque meu cabelo é um crespo e que, assim, não ia de primeira progressiva, sabe? Então, eu já imaginava que ia acontecer sempre o que aconteceu. Eu começo o tratamento e aí depois para, porque não consegue pagar ou porque simplesmente ignora ali e prioriza outras contas, né? E assim, eu realmente não sabia se era por alguma questão de dificuldade financeira da minha mãe, mas eu, como uma pré-adolescente na época, também não pensava muito por esse lado, o motivo, porque querendo ou não, eu via, né, que assim, era uma questão meio que às vezes, tipo assim, parei de pagar e é isso, entendeu? E a questão de parar de pagar te leva ao quê? A encerrar o tratamento, né, gente? Gente, então, eu tô cortando esse vídeo aqui, tô aparecendo aqui de outra forma, porque durante a edição eu percebi a necessidade de complementar o vídeo com algumas outras informações. Então, em dados momentos vão ter cortes específicos e onde eu vou acrescentar a informação que eu acho necessária. E aí, nessa parte do vídeo especificamente, eu, vendo na edição, eu esqueci de mencionar qual foi o período que eu fiz esse primeiro tratamento de aparelho lá atrás, na minha juventude, ali mais ou menos. Bom, eu me baseei nos canais, nos aplicativos que eu tenho de backup, que é o Dropbox e o Fotos, que é do Google. E olhando esses dois aplicativos que eu tenho, eu não consegui achar tantos registros assim. Eu consegui achar o meu primeiro registro, assim, de estar com esse aparelho lá em julho, mais ou menos, de 2015. E eu tinha 16 anos nessa época. Aí parou de aparecer outras fotos após setembro de 2015. Após isso, eu só consegui achar registros meus de fevereiro, março de 2016, onde eu já não estava mais com o aparelho. Então, eu acredito ali talvez que tenha sido que eu e minha irmã a gente tenha ficado até talvez novembro, mais ou menos assim, de 2015, né? Enfim, baseando no que fica mais perceptível, que são as fotos, né? Eu lembro que eu coloquei talvez lá em julho ou antes, né? No caso, se normalmente essas empresas... Oi, Pingeira. Oi, mamãe. Beijinho. Normalmente, como que é feito o tratamento? Quando você inicia, você coloca a parte de baixo ou de cima e no próximo mês você coloca a outra que ficou faltando. Então, só nisso aí já foram 2 meses. Então, assim, em julho eu já tava com as 2 partes. Então, se a gente fosse basear, talvez eu tenha começado o tratamento lá por maio. Que aí maio eu colocava embaixo, julho em cima, julho eu já tava com tudo. E aí eu não tenho mais foto a partir de outubro de 2015, só não tem mais. Então, basicamente, esse primeiro tratamento aí de aparelho não durou nem 6 meses, né, gente? Mas, nesse pouquíssimo tempo em que eu usei o aparelho, eu senti uma leve diferença, no sentido de que, eu não sei se foi até mesmo o crescimento ou se foi o aparelho, eu acho que deve ter sido resquício, assim, do tratamento de aparelho. O que aconteceu? A minha arcada aqui era abertíssima, né? Até porque eu falei que eu tinha aquele dentezinho de criança retada. E aí eu senti que a minha arcada deu uma leve reduzida, assim, né? E aí eu vou colocar fotos aqui pra vocês. Então, gente, nessa parte aqui eu achei que caberia mais um corte,
Por quê? Justamente quando eu fui fazer essa busca sobre quando eu teria feito esse outro tratamento e tudo mais, eu me dei conta de que praticamente, então eu fiquei desde 2016 até 2021, que foi quando eu realmente voltei a fazer um tratamento com o aparelho. E aí o que acontece? Eu percebi vendo as fotos em que, na verdade, não houve tanta mudança assim na minha arcada dentária, como eu achei que tinha acontecido. Eu até escrevi um texto sobre isso e tudo mais, porque de verdade, gente, me deu certos gatilhos ver fotos minhas de antigamente. E eu tava na minha cabeça aquela coisa assim, eu vou pegar a foto aqui e tal, pra ver, pra demonstrar, né, essas mudanças que aconteceram, que algo, não sei o quê. E eu fui me dando conta, enquanto eu fui passando as fotos, que na verdade não é que teve uma mudança na minha arcada dentária. Na verdade, o que eu fiz foi aprender a sorrir de um jeito diferente, em que não ficava tão à mostra, né, esse defeito nos meus dentes. E, ai, gente, aquilo me doeu tanto, me doeu muito, porque eu voltei ao dilema também relacionado ao meu cabelo na época do ensino médio, de que, olha que loucura, tipo assim, que eu voltei, eu sofri por conta da minha autoestima na época do ensino médio, quando eu não tava no ensino médio, porque eu comecei a ver foto minha na época, e eu ficava pensando assim, Vitória, é impossível você não ter sentido nada naquela época, sabe? É impossível você não ter se sentido mal com os comentários das pessoas e tudo mais. E na verdade eu acho que sim, só que, tipo, eu tentei esquecer talvez dessas coisas, porque, gente, se eu vivesse pensando nisso, Deus me livre. Deus cuspir agora. Sei lá, então eu acho que aconteceu a mesma coisa que eu fiz com a minha mente durante o ensino médio e pra lidar com o meu cabelo, que tava minúsculo, eu não sabia manusear, não sabia fazer nada. E é por isso que eu acho que na minha cabeça, de certa forma, houve uma mudança, né, no meu dente. Talvez pra me enganar, não sei, mas realmente, gente, em comparação a pelo menos uma foto aí que eu joguei pra vocês, que eu tava no fundamental, que a minha arcada tava assim, ó, realmente eu senti que teve mudança, mas eu percebi que não foi muita, entendeu? E que realmente eu só aprendi a sorrir nas fotos. Ao invés de eu sorrir de uma forma que meu dente ficaria muito exposto, eu comecei a sorrir assim, entende? Ou então, às vezes, foi quando eu percebo também que eu tenho muita foto fazendo bico, então foi muito triste quando eu percebi isso. Caiu uma ficha. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma coisa pra eu lidar agora com 25 anos, sendo que eu poderia ter lidado lá atrás, sabe? Enfim, eu fico reprimindo muitos sentimentos. E quando eu volto a ver fotos, ver momentos assim, me dão certos gatilhos por pensar nessa época. Então, na verdade, eu queria dizer aqui pra vocês que vendo as fotos eu não percebi uma mudança nítida, né, nesse tratamento de aparelho que eu fiz. Mas o que eu percebi foi que eu me adaptei, né? Eu aprendi a sorrir de um jeito, talvez que não demonstrasse tanto assim. E é triste, gente. Sério mesmo, me deu gatilho. Ai, meu Deus. Eu sinto muito que deu uma diferença muito grande nesse pouquíssimo tempo que eu fiquei de aparelho. E, como eu falei, eu não encerrei o tratamento porque eu já tinha finalizado, mas foi porque realmente minha mãe, em determinado momento, parou de pagar e tudo mais. E eu lembro, gente, que pra retirar, não foi do jeito certinho, não, tá? Foi do jeito que o povo faz aí, com alicate de unha, que não sei o quê. Assim, conforme eu ia crescendo com essas questões de repetição mesmo, assim, começa um curso. E minha mãe, o problema é que normalmente a minha mãe me incentivava a fazer as coisas, sabe? Mas aí eu ficava com um receio tão grande de fazer, porque eu pensava, tá, mas aí eu vou fazer, aí não termina de pagar, e aí eu passo vergonha com essa coisa de ficar, chama fulano, chama o seu responsável, não sei o quê, sabe? Então, por conta disso, eu criei uma vontade enorme, né, tipo assim, de atingir logo uma independência e aí é meu. Se eu não pagar, minha filha, eu com meu chumbo, entendeu? E aí não foi à toa que eu só realmente passei a correr atrás de um tratamento de dentista somente quando eu realmente comecei a trabalhar. Depois que eu comecei o primeiro estágio que eu fiz, que foi lá em outubro de 2021, eu percebi que eu tava, né, o estágio já tava renovado e tudo mais, pra sair dali é só fazendo uma merda muito grande, eu sabia que eu não ia fazer nenhuma merda muito grande, então foi quando eu tive a segurança, né, de dar o primeiro passo e pensar assim, não, eu consigo. E assim, foi quando, né, eu senti ali, e aí olha isso, olha quanto tempo depois, né, tipo, foi o quê? Eu comecei mesmo tudo em 2022. Eu lembro que eu tava na preparação e tudo mais. Aí eu acho que eu coloquei mesmo o aparelho em março ou fevereiro de 2022. Eu vou colocar aqui pra vocês exatamente o dia que foi.
E, assim, foi muito gratificante, né, eu ter dado esse passo. E eu sabia, gente, que eu ia me comprometer, porque se eu investir meu dinheirinho em algo, principalmente em algo que eu sei que eu realmente preciso, eu vou muito atrás, entendeu? E eu não falho nunca, não falho, nunca deixei de nenhuma manutenção sequer, desde o momento, desde a data de hoje. E é por isso também, talvez, que foi algo muito rápido, né? Apesar de eu falar, tô aqui falando pra vocês justamente que eu acho que não tá perfeita ainda, mas em comparação ao que tava antes, né? Obviamente que a gente precisa e a gente tem que ter o melhor, mas em comparação ao que tava antes, óbvio, é um resultado extraordinário. E aí, né, chegando a tudo isso, como eu falei pra vocês, eu comecei talvez lá em março de 2022, e aí 2023, 2024, a gente está em outubro de 2024, foi 2 anos e pouquinho aí de tratamento, e eu tinha uma ilusão muito grande, né, sobre o que era o tratamento odontológico, como que era, porque eu achava que iam fazer um monte de coisa no meu dente, porque eu acompanho algumas páginas, e não fiz praticamente nada, assim, eu usei algumas coisas, elástico, alguns ferros diferentes, aquele aparelho aquela borrachinha que é tudo junto assim, nossa, eu me fiquei apaixonada quando eu usei aquela, mas só foi uma vez só. E assim, eu sempre segui tudo à risca. E é tão doido quando a gente se propõe também, se dedica mesmo, que da vez que eu precisei usar o elástico, de uma manutenção para outra, que é normalmente uma diferença de 1 mês, eu percebi uma diferença enorme, porque o elástico eu acho que era para, né, alinhar um pouco mais aqui, né, o dente. E eu lembro que eu tirei foto antes de começar a usar, e na próxima manutenção, porque eu usei aquilo ali direitinho, eu percebi uma mudança, gente, extraordinária. E assim, óbvio, eu tava extremamente feliz, porque é isso, é a nossa dedicação, sabe? Enfim, chegamos ao ponto aqui do porquê que eu acho que meu dente não está perfeito. Então, como eu percebo que, principalmente quando eu tô de cabelo preso, né, é mais perceptível, que aí meu rosto fica mais pra fora, que eu tenho meu rosto um pouquinho torto. Ó. Não sei se vocês vão perceber. E aí, ó, eu percebo também que quando eu sorrio, vocês conseguem ver esse lado mais do dente do que esse daqui. E na minha cabeça, gente, assim, eu não sei se isso acontece com todo o dente, se todo o corpo tem a estrutura para isso, mas na minha cabeça, o dente perfeito é aquele dente onde esses dois aqui de baixo estão certinho encaixadinhos aqui e esses aqui em cima, sendo que um completamente alinhado com o outro. Sendo que eu sinto que tem alinhado aqui, mas esse lado aqui, nem tanto. Não é à toa que quando eu faço assim, vocês conseguem ver que aqui não tá muito aberto. E aqui já tem uma leve abertura. Tá vendo? Quando eu sorrio, não aparece tudo assim. Mas aparece esse lado aqui mais. Agora, se eu quiser manipular, obviamente eu consigo. Mas normalmente, né, quando eu tô é igual aqueles vídeos do TikTok. Você tá assim, ó. Treinando, aí você... Você sai assim nas fotos, gente. Eu sou assim, entendeu? Eu sou maluca. Enfim, é por isso que eu acho que, apesar de ter terminado o tratamento agora, meu dente não tá da forma que eu imaginei que estivesse e da forma que eu acredito que seja possível ele estar, né? Enfim, como eu falei com a minha amiga, tudo bem, eu já tava tendo crise de ansiedade, mais crises, porque à medida que a dentista tava conversando comigo que tava perto da finalização do tratamento, eu tava pensando assim, legal, mas meu dente não tá muito assim, né, do jeito que eu achei que ele tinha que estar, tal, não sei o quê. Então, à medida que eu ficava cada vez mais ciente que estava perto de finalizar, eu já começava a sofrer por antecipação, né, por conta que eu sabia que talvez o resultado não estaria da forma que eu realmente queria, ou então que eu acho que deve estar. Mas eu decidi lidar com isso da seguinte forma. Tudo bem,
vai ser finalizado o tratamento. Eu vou seguir com a questão da manutenção referente também à contenção, que existe uma manutenção referente a essa contenção. E caso isso continue me incomodando futuramente, eu simplesmente vou procurar um outro profissional para poder ver, entende? E aí eu acredito que o trabalho talvez seja um pouquinho menor, né? Pelo fato do dente já estar como está. Mas, enfim, é isso, gente. Eu não sinto que eu tô deixando para resolver algo lá na frente, quando eu posso resolver agora. Eu não sinto isso. Eu decidi que eu vou ficar em paz com isso, não vou ficar mais sofrendo por antecipação. E lidar com isso com a frase de que tudo bem, talvez não está como eu acho que deveria estar, mas não está também como lá no início, que era nítido a minha necessidade de usar aparelho. Enfim, agora eu vou realmente tirar esse protetor, que é o meu protetorzinho com cor. Eu amei, assim, a forma que eu tava no vídeo, achei muito bonito. Tava muito bonita. Não tava com olheira, não tava com nada, né? Fiquei até emocionada. Assim, o que é isso? Quem é essa pessoa, gente? Enfim. E você, galera? E você? Você já colocou o aparelho? Como é que foi o seu tratamento? Assim, uma coisa que eu tô feliz é que o tratamento durou menos tempo do que eu esperava, né? Eu acho que cada tratamento é um tratamento. Particularmente, eu tenho, exemplo, a minha irmã que, sei lá, deve estar mais de 10 anos com o aparelho. Mas eu sei que no caso dela, ela talvez não tenha tirado até agora, porque realmente em determinado momento ela parou e tal. E aí eu também tenho uma amiga que acho que, sei lá, finalizou em 6 anos, 5 anos, não sei. Mas, enfim, tô feliz, né? Mais um tratamento finalizado e, assim, a satisfação também é muito grande pelo fato da responsabilidade, né, gente? Que a gente vem adquirir baseada em trauma, Mas a gente adquire, né? Fazer o quê? A gente tem que olhar com bons olhos para essas situações, né? Certas qualidades que a gente desenvolve, apesar que desenvolve por causa de trauma, mas a gente faz do limão uma limonada. Enfim, gostaria de mostrar para vocês meu sorriso. Dizer que eu estou muito feliz e realizada, porque esse presente fui eu que me dei. Então, se você pode também, obviamente, cuidar de você, te dar presentes em que são necessários, gente. É isso. Eu realmente botei aparelho porque necessidade. Essa arcada dentária aqui, ó. Meu Deus do céu, mulher. Enfim, tô muito feliz por ter gravado esse vídeo. Como eu pensei, olha a loucura da minha cabeça. Quando eu tava lá atrás, já imaginando esse dia de hoje, que eu ia estar surtando, talvez. E hoje aqui eu tô rindo, tô gargalhando, entendeu? É sobre isso, gente. Tô aprendendo também a resignificar as coisas. É isso, graças à minha psicóloga também. E tô muito feliz por estar lidando com isso de uma forma engraçada e leve. E é isso, sobre isso, entendeu? Lá na frente, se eu não gostar, eu lido com isso da forma que eu quiser lidar. E é isso, galera. Não vou me estressar. Acabou. Agora eu vou usar isso aqui 24 horas por dia. E aí, quem saiba, eu queria preguiça de comer, porque eu tô com isso aqui, e aí eu emagreço. Enfim, o lenço umedecido secou. Quero finalizar esse vídeo aqui me agradecendo, né, por essa perseverança e agradecendo a Deus também por ter me dado condições financeiras para poder manter o tratamento, para poder não fugir, para poder continuar conseguindo pagar minhas contas. Amém. É isso, gente. Se você usa aparelho, já usou, conta aqui qual foi a sua experiência, o que você achou. Se você for aqui de Nova Iguaçu e quiser me colocar indicações de clínicas, de lugares, também pode deixar aqui nos comentários. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!